Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Dr. Luiz Fernando, que é advogado previdenciário, com grande atuação no regime próprio, que é o regime da previdência dos servidores públicos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde a todos. É sempre um imenso prazer falarmos a respeito dos temas que envolvem o direito previdenciário, principalmente no que concerne a servidores públicos. Ótimo. E esse é justamente o nosso tema de hoje. Doutor, e para começar, vamos falar de aposentadoria. Nós já sabemos que dentre as aposentadorias disponíveis para o servidor público, temos a aposentadoria compulsória, né? Que é aquela quando a pessoa chega a uma determinada idade onde ela é meio que obrigada a se aposentar. Temos também a aposentadoria especial, certo? Que é para os servidores que atuam em ambientes insalubres, periculosos e que colocam a saúde em risco de uma determinada forma. Então, para isso tem a aposentadoria especial. Temos também a aposentadoria por invalidez, quando o servidor ele está incapacitado permanentemente para suas funções, para isso essa aposentadoria o contempla, e temos também a aposentadoria para o deficiente. Além dessas, eu diria que a principal e a mais comum é a aposentadoria voluntária, que é aquela que a pessoa precisa atender aos certos requisitos de tempo de contribuição e também de idade. Depois da reforma da Previdência, conta pra gente, doutor, como ficou a aposentadoria voluntária. Então, a partir da reforma da Previdência, trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, os entes públicos, cada um passou a ter o seu próprio regramento. Então, essa modalidade de aposentadoria, ela hoje, nós podemos dizer que ela difere de ente para ente, ou seja, de município para município, de estado para estado, né? Com a reforma da Previdência, as regras novas já passaram a valer de imediato para os servidores públicos da União, né, vinculados ao governo federal. Então, a partir daí, cada ente que aderisse à reforma nacional da Previdência passava a ter as regras próprias da emenda constitucional 103. Então, nós sabemos que, por exemplo, o estado de Goiás já fez essa adesão, né, alterou tanto a Constituição estadual quanto a lei própria de previdência do estado de Goiás foi alterada, mas em relação aos municípios, por exemplo, do estado de Goiás, pouquíssimos deles fizeram essas alterações. Então, vale o regramento antigo para esses entes, né? E foram mudanças um pouco drásticas, aumentou-se tempo de contribuição, aumentou-se idade para se aposentar, né, integralmente. Então, são mudanças que, infelizmente, vieram a prejudicar um pouco os servidores, né, mas são mudanças que, por outra vertente, foram, digamos que, necessárias para o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência. Certo. Inclusive, falando ainda desse tema, eu vi que tinha uma regra que valia para quem se aliou, para quem começou a servir ao Estado, ali, trabalhar na administração pública, até 31 de dezembro de 2003, que era a questão do direito de integralidade e paridade. O que são esses direitos e qual que é a perca que o servidor que se filiou após essa data tem, né? Porque é um direito que ele não tem acesso. No caso, era só restrito a quem estava ali até 31 de dezembro de 2003. O que é a integralidade e a paridade? Olha, como você bem colocou, existe uma máxima no direito previdenciário que diz que só existe direito adquirido à aposentadoria quando a pessoa implementa todos os requisitos, ou seja, tempo de contribuição e idade, sobre a vigência de determinada lei, né? E houve a emenda 41, né, que ela é de 2003, a emenda constitucional 41,
E até o advento dela, os servidores que ingressaram no serviço público tinham adquirido o direito a se aposentar com regra de paridade e integralidade. A integralidade significa que o servidor ele aposenta com a última remuneração do seu cargo efetivo. Ou seja, é uma modalidade de aposentadoria que garante a ele aposentar com a última remuneração do seu cargo durante o período em que esteve em atividade. E garante também a paridade. Paridade nada mais é do que forma de reajuste do benefício. Ou seja, a partir do momento em que esse servidor aposentar, o reajuste dele anual vai ser acompanhando aquele reajuste que for dado à categoria dele em atividade. Exemplo, digamos que um médico tenha aposentado com direito à paridade. Ou seja, ele vai ter o reajuste garantido no mesmo percentual em que os médicos em atividade ainda terão anualmente. Então, esse é um benefício, né, que é assegurado apenas a determinadas pessoas que ingressaram no serviço público até o advento da emenda 41, que é 31/12/2003. Certo. E uma outra questão, que a gente até recebeu perguntas aqui no escritório sobre ela, que é a questão do acúmulo de benefícios. Teve alteração no direito de acúmulo de benefícios após a reforma da Previdência? Esse é um outro tema bastante relevante no momento, que trouxe consequências bastante sérias e graves no ambiente patrimonial do servidor público. Até o advento da emenda, você poderia acumular, né, pensão por morte com aposentadoria, né, obedecendo às regras até então vigentes. Com o advento da emenda, lá no artigo 24, ela trouxe uma previsão de acumulação de benefícios de forma limitada, quando envolver uma pensão por morte. Então, se a pessoa ela é detentora de uma aposentadoria e ela passa a ser detentora de uma pensão por morte, ela vai ter que escolher um benefício como principal e, a partir do segundo benefício, porque há casos em que a pessoa tem mais de uma aposentadoria também, ou uma ou mais, ela vai sofrer uma taxação nesse benefício de acordo com as regras ali dispostas no artigo 24. Nesse caso, então, doutor, seria interessante a gente já falar do planejamento, né? Que é o planejamento previdenciário. Aqui no escritório a gente fala muito dele a respeito dos segurados do INSS, que são segurados ali do regime geral, quem trabalha na iniciativa privada e etc. Voltando para os servidores públicos, para o regime próprio, o planejamento previdenciário, ele pode ter algum tipo de auxílio nessa questão do acúmulo de benefícios? Olha, você tocou num ponto excelente agora. O planejamento previdenciário, ele já era uma ferramenta que todo mundo que bem pensasse em seus direitos previdenciários deveria se valer dele para olhar no horizonte e ver qual que era a prospecção de benefício previdenciário futuro. Então, através desse planejamento, claro, feito por profissionais competentes que realmente entendam e trabalham com a matéria, esse servidor ele poderia fazer o seu plano no sentido de evitar surpresas desagradáveis no futuro. Antes, ele já era importante. Com o advento da emenda 103 de 2019, o planejamento previdenciário ele ganhou muito mais força, na medida em que agora, mais do que nunca, o servidor ele tem que fazer realmente o seu planejamento, olhando todas as hipóteses vigentes, para só então decidir o que vale mais a pena naquele momento. Olha, para você ter ideia, existem casos hoje de pessoas que são aposentadas
e que muitas vezes perdeu seu ente querido, seu esposo, por exemplo, e muitas vezes a pessoa é mais vantajoso que ela abra mão de ter a pensão por morte. Por quê? A taxação, ou seja, a redução que ela vai ter escolhendo um benefício como principal e sofrendo o abatimento nos demais, ela vai ser tão grande que muitas vezes vai compensar que ela fique do jeito que está, ou seja, com suas duas aposentadorias e abra mão do benefício previdenciário. Então, como que vai se chegar a essa conclusão? Com o auxílio de um profissional que entenda realmente, que conheça toda a legislação vigente acerca do assunto e faça um planejamento para que para que a decisão daquele servidor ela seja a melhor, considerando principalmente o lado financeiro. Então, assim, hoje o planejamento previdenciário ele é uma ferramenta que, além de trazer uma sustentabilidade na decisão do servidor, ela traça o panorama melhor para que aquele servidor execute a sua decisão em relação aos benefícios. Doutor, agora, para finalizar, um assunto que não pode ficar de fora, que é a averbação por tempo de serviço. Eu quero que o senhor fale para a gente qual que é a importância desse serviço que muita gente desconhece. Porque antes de se tornar servidor público, muita gente já atuou na iniciativa privada, já teve algum trabalho rural ou algum outro tipo de atividade em outro regime que não seja no regime próprio ali, específico, atual, onde ele ele executa ali o cargo público. Então, nesse sentido, qual que é a importância da averbação por tempo de serviço? E também quero que o senhor responda para a gente se a questão dos trabalhos concomitantes, que é aqueles tipos de trabalho onde a pessoa está atuando ali, por exemplo, na parte da manhã, em um cargo, na parte da tarde ou à noite, em outro cargo. Então, é assim, 2 cargos no mesmo período. Se para esse tipo de serviço, que é o trabalho concomitante, também vale a averbação. Fala para a gente, por favor. Então, em se tratando de averbação de tempo de contribuição, esse tema é de suma importância, ele é bastante relevante, né, principalmente nos dias atuais, com o advento da Emenda Constitucional 103, pois tem vários servidores que, antes de ingressarem no cargo público, prestaram serviço, trabalharam na iniciativa privada, por exemplo. Então, tiveram um vínculo onde as contribuições eram para o regime geral de previdência, o INSS. Então, nesses casos, os servidores eles podem ir no INSS, solicitar a CTC para averbar no regime de previdência onde ele está vinculado atualmente, né? Então, por exemplo, um determinado servidor que trabalhou, ele era professor na iniciativa privada, passou num cargo público de professor depois. Então, ele pode ir lá no INSS, solicitar essa CTC para que, somado ao tempo de efetivo exercício no cargo público, ele consiga uma aposentadoria mais cedo, né? Então, não somente no caso do exemplo que eu dei do professor, mas aqui, qualquer pessoa, qualquer servidor que tenha exercido atividades na iniciativa privada, ou muitas vezes até como rurícola, né, que contribuiu para o INSS, ele pode ir lá pegar essa CTC e fazer o somatório ao tempo de serviço no cargo público. E, com isso, possibilitar que se aposente mais cedo, né? Em relação ao tempo concomitante, ou seja, trabalho prestado ao mesmo tempo, até seguindo o exemplo que você deu, onde digamos que tem um servidor público que ele é concursado como professor no período vespertino e no período matutino ele é professor numa escola particular. Então, pela manhã, a contribuição dele é para o INSS e à tarde a contribuição dele vai para o regime próprio de previdência. Nesse caso, ele não vai poder pegar esse tempo no INSS e trazer por meio da CTC para averbar no regime próprio de previdência, porque é ao mesmo tempo, ou seja, durante o período em que ele está trabalhando também no concurso. Agora, o
tempo de serviço que ele prestou na iniciativa privada até a data do efetivo ingresso no cargo público, esse sim pode ser objeto de averbação, ou seja, os tempos anteriores ao ingresso no cargo público. Nesse exemplo que eu dei aqui, desde que tenha carga horária compatível, como ele estava vinculado aos dois regimes de previdência ao mesmo tempo, então esse servidor, que é profissional na área da educação, ele vai poder ter duas aposentadorias, uma no regime próprio e outra no regime geral, que é o INSS. Por quê? Porque ele está trabalhando legalmente nos dois regimes ao mesmo tempo. Ok. Agora, em relação à averbação de tempo de contribuição, somente o tempo anterior ao efetivo ingresso no cargo público é que pode ser objeto de averbação, e aí, somado ao tempo de trabalho no cargo público, esse servidor vai conseguir aposentar mais cedo. Então, muitos de vocês que estão nos assistindo, é bom que faça esse exercício mental para ver se realmente você não tem esse tempo de contribuição anterior ao seu efetivo exercício de cargo público. Então, isso pode contar e muito para que você consiga o benefício previdenciário da aposentadoria mais cedo. Lembrando sempre que o ideal, em você tendo uma situação parecida com essa, é que você procure um profissional previdenciário para que seja feito um planejamento previdenciário e ver se, no seu caso concreto específico, realmente é vantajoso que você faça essa averbação de tempo de contribuição. Tá certo. Então, por hoje é isso, pessoal. Várias dicas interessantes aí e importantes para tomar nota, a questão do planejamento, que é super importante, a averbação por tempo de serviço também. Também ter atenção à questão do acúmulo de benefícios, que também entra no planejamento, né, doutor? Porque todas essas questões, elas são muito importantes ali para o seu proveito econômico, ao final ali de tanto tempo de trabalho. Então, é muito interessante contar com um profissional qualificado para orientar nessa parte aí. Doutor, te agradeço. E só lembrando, sim, e só mais um adendo, em relação ao acúmulo de benefícios, é bom sempre lembrar que, para que sejam aplicadas as regras de acúmulo trazidas pela Emenda Constitucional 103, sempre tem que ter uma pensão por morte como um dos benefícios previdenciários. Do contrário, e desde que legalmente constituídos os cargos em que a pessoa ocupa, ela pode ter as aposentadorias acumuladas sem redução, né? O acúmulo de redução trazido pela Emenda Constitucional 103 é no caso do percebimento ou da percepção de uma aposentadoria com uma pensão por morte ou de várias aposentadorias com pensão por morte ou com pensões por morte. Sempre tem que ter uma pensão por morte para a gente falar em acúmulo de benefícios com redução. É só esse detalhe final que é sempre bom a gente estar lembrando para que fique claro para as pessoas que nos assistem. Com certeza. Então, fica a dica. Agora sim, eu te agradeço, doutor, pela oportunidade de estar aqui explicando esses pontos que às vezes podem parecer um pouco difíceis, mas quando traz à luz com esse tipo de explicação, eu tenho certeza que fica muito mais fácil para o nosso público entender. Obrigada e até o nosso próximo vídeo aí, tirando mais dúvidas do pessoal.